Hoje eu vou falar sobre o livro Virtudes e Vocação da Mulher, da professora Laís Salles Pinheiro, e eu farei a partir de três ensaios, que são a felicidade conjugal segundo Tolstói, a virtude da paciência e insegurança e autoestima. Essa minha abordagem me parece a mais objetiva para o fim que eu quero alcançar, que é mostrar a unidade de todo esse livro e como cada um dos 57 ensaios podem ser combinados, embora, claro, a leitura na ordem que eles estão seja primordial, mas como eles podem ser diferentemente combinados a depender da nossa inquietude, da nossa circunstância e daquilo que estamos buscando. Eu quero mostrar como esse livro da professora Laís, em cada um dos seus ensaios, convida a um diálogo profundo. Entre eles, em aspectos diferentes, nós podemos comparar esses ensaios de formas diferentes e também formam uma unidade na nossa vida, de acordo com o que nós estamos vivendo e de acordo com as nossas necessidades em cada momento. Primeiro, vou apresentar o livro de modo geral, não é? Este belíssimo livro, a edição é muito bonita, a capa é muito bonita, Virtudes e Vocação da Mulher, resulta do trabalho da professora Laís Salles Pinheiro na comunidade entre esposas. O livro está dividido em três partes, esses ensaios distribuídos em 12 capítulos, e foram trabalhados a partir dessas aulas com formações e eixos diferentes. Vejam, isso vai especialmente para os homens que agora estão assistindo. Não é? O título do livro é Virtudes e Vocação da Mulher, e acabei de falar que ele veio da comunidade entre esposas. É um livro para mulheres única e exclusivamente? Não. Em primeiro lugar, sim, está dirigido a elas, fala da vocação feminina, de alguns aspectos como, por exemplo, a maternidade espiritual, a maternidade biológica, a vocação da mulher, claro. Isso, em primeiro lugar, está sim dirigido ao público feminino. No entanto, como se trata de um livro que mostra a antropologia, não só da mulher, mas a antropologia humana profunda, de modo geral, do homem e da mulher, é um livro que também está dirigido a nós. Está dirigido a todas as pessoas. Porque, como o Guilherme Marias falou, o homem e a mulher são criaturas projetivas uma para a outra. Estão sempre projetados um ao outro, independente do estado de vida. Nós vamos pensar em celibatários. Isso não exclui a presença ou a importância da mulher na vida de um homem celibatário e na vida de uma mulher celibatária a presença do homem. São figuras projetadas uma a outra, complementares na vida humana, certo? De modo que, quando nós, enquanto homens, vemos o exemplo de uma vocação feminina abraçada e bem realizada, ela nos revela muito acerca da nossa própria vocação. É o que aconteceu comigo lendo este livro e também trabalhando em alguma medida, não é? Aqui eu fiz uma pequena contribuição que foi de transcrever as aulas da professora Laís, que depois foram retrabalhadas e transformadas em ensaios. Ou seja, eu tive uma pequena colaboração, uma pequena parcela de trabalho neste belíssimo livro. Então, é por isso que eu estou falando desta forma. Estou falando, em primeiro lugar, como alguém que se aproximou desse trabalho e que tem sido ajudado por ele. Por isso que eu convido a todos os leitores a se aproximarem deste livro. Eu não mencionei que foi publicado pela editora Auster neste ano também, acabei me esquecendo. Por isso eu não vou falar tanto sobre a divisão do livro em si, todos os capítulos, por quê? Há dois vídeos no YouTube, um do professor Vitor, que escreveu, o professor Vitor Salles Pinheiro, que escreveu a apresentação no canal dele, em que ele fala de um modo geral do livro, da ordem do livro, e uma palestra de lançamento da professora Laís Salles Pinheiro, dada no Colégio Mirante de Educação Personalizada aqui em Belém. Para esses dois vídeos de apresentação do livro, eu vou deixar os links para vocês na descrição. O que eu quero propor é algo complementar ao que eles já fizeram e algo que convide vocês a ter uma certa curiosidade por esse livro nas suas diferentes partes. Vou lhes dar um exemplo. Vou ler aqui quais são essas partes. Parte 1, feminilidade. Tem, por exemplo, capítulo 1, ordem. Capítulo 2, feminilidade. Capítulo 3, vocação. Capítulo 4, casamento. Capítulo 5, maternidade.
Parte 2, felicidade. E parte 3, espiritualidade. Eu vou pegar um ensaio do capítulo 4 sobre casamento, na primeira parte, a felicidade conjugal, segundo Tolstói, né? E esse vai ser o ponto de partida, quase indo para metade do livro. Esse vai ser o ponto de partida para tratar depois da virtude da paciência. Virtude da paciência que está. Virtude da temperança. Enfim, a virtude da paciência que está em outra parte. Tá vendo? A virtude eu não anotei a virtude da paciência num segundo momento. E depois vou tratar de um ensaio que está na parte 3, insegurança e autoestima, que está no capítulo 11 da parte 3 espiritualidade, capítulo 11 filiação divina, terceiro ensaio, insegurança e autoestima. Eu quero lhes mostrar como, em primeiro lugar, a leitura que a professora Laís faz da novela de Tolstói, Felicidade Conjugal, pode ser complementada quando pensamos a partir do ensaio que estava atrás, da virtude da paciência, sobretudo no personagem Sergei, e do outro ensaio em segurança e autoestima, na protagonista Maria. Esta é uma leitura minha. E eu quero mostrar como vocês podem, perdão, como vocês podem fazer esse tipo de relações com outros ensaios do livro, tá? De novo, vocês podem e devem ler na ordem em que ele é apresentado, mas também vocês podem buscar essas novas ordens de ensaios. Isso me parece fascinante. Tá? Cada ensaio pode te puxar em um momento de um jeito diferente e pode se associar com outros. Ele sempre vai te convidar a uma reflexão ainda maior do que a que já está aqui. Esse é o mesmo mérito deste livro. E o trabalho da professora Laís de modo geral, certo? Então vamos começar. Nessa primeira parte, falando da felicidade conjugal, né, segundo Tolstói, que é o título do ensaio, em que a professora Laís analisa a novela homônima do Tolstói. Em primeiro lugar, que eu quero dizer para vocês, outro link que eu vou colocar na descrição do vídeo, de novo para o canal da professora Laís, é precisamente a aula em que ela fala sobre felicidade conjugal. Eu recomendo muito que vocês assistam. Uma aula excelente, uma das minhas favoritas, mas assistam, tá? Assistam também essa aula. Vale muito a pena. Em primeiro lugar, não vou tratar tanto assim do enredo, não é? Não vou tratar só de alguns pontos essenciais, porque o meu foco aqui é a interpretação que a professora Laís faz, não é? E ela diz que o lapso temporal da narrativa é o amadurecimento de uma mulher, que é a Maria Alexandrovna, a protagonista do livro. Então nós vemos todo esse arco temporal da sua vida, ela saindo da adolescência, entrando na juventude, se apaixona pelo Sergei, que é o tutor dela, ela é órfã, eles se casam, o Sergei desperta ela para a sua vida interior, para as coisas boas que ela é capaz de fazer, ela é amada pelo Sergei, ela se apaixona por ele, claro, mas, para usar uma expressão mais corriqueira, ela não sabe muito bem o que fazer com este amor. Ela não sabe lidar com ele. Primeiro. E ela acaba caindo num jogo de aparências, ela acaba tentando, contraditoriamente, se fazer merecedora desse amor por gestos exteriores. Né? Como se ela fosse incapaz de acreditar que ela se tornaria aquela pessoa boa que o seu marido achava, então seria melhor parecer uma pessoa boa. E uma das chaves que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte, e que vai se relacionar com os outros dois ensaios. Que essa personagem, Maria, como nós, ela não sabe ser amada. E ela acaba aprendendo do jeito mais difícil. Ela não sabe aceitar esse amor incondicional que a convida a melhorar com o tempo. Mas ela precisa, reconhecendo
ainda que inconscientemente, a sua insuficiência diante daquele amor que a convoca a melhorar, ela toma uma atitude de tentar conquistar falsamente uma melhora por aspectos meramente exteriores mais baixos da vida humana, como se aquilo compensasse a ausência da vida interior ainda não conquistada, né? A ausência de uma bondade não abraçada ainda, mas de algum modo ela tinha que merecer aquilo, sem saber que estava indo para o lado errado e sem saber da gratuidade do amor. Em primeiro lugar, Serguei, o marido dela, é um homem bom, nobre e profundo, diz a professora Laís. Ele sempre busca tirar da personagem principal o que ela tem de melhor, elevá-la. Mária passa a dar um grande valor para as palavras que ouve dele, especialmente no início. No processo de enamoramento, Mária descobre o amor em todo o universo de virtudes que Serguei lhe revela. O amor de Serguei por Mária não foi uma espécie de admiração idealizada, foi amor propriamente. Ele via, ao mesmo tempo, a bondade a que ela seria capaz de chegar e os defeitos que ela já tinha. O amor individualiza, particulariza um ser em relação aos outros. E ela, mais jovem que ele, no começo se casaram, foram para a casa em que ele vivia com a mãe dele, e tudo ali parecia, não é, uniforme demais, quadrado demais, de alguma forma, e ela precisava de vitalidade, ela precisava dar o seu próprio toque de beleza ali na casa. E ela não podia, porque era a casa da mãe do Serguei, não é? Uma senhora já de idade, era a casa dela, e a Mária não tinha como aplicar ali. E o amor dele continuava nessa convocação. E teve uma hora que ela se cansou um pouco da mesmice, ela queria um desafio, parece que esse amor gratuito, realizado já no matrimônio, tinha sido como que fácil demais. E começa a aparecer nela a tentação do coquetismo. Mária, diz a professora Laís, se depara com uma dificuldade ante o amor de Serguei. Ela gosta da admiração que ele nutre por ela e até admira a si própria por isso, mas também fica constrangida por saber que ainda precisa melhorar muito. O amor sempre convoca essa melhora. E é por isso que, em alguma medida, ele constrange. Tá, mas o que é que a gente faz com isso? Enquanto ele olha para quem ela poderia chegar a ser, Mária tem o desafio de aprender que essa transformação será, sobretudo, gradativa e interior, coisa que Serguei sabe, antes que meramente exterior. E é muito difícil aceitar isso, porque é preciso aceitar esse amor na gratuidade, na aposta, no voto de esperança que ele é. Porque nós sabemos que não somos dignos dele. A Mária sabia que não era digna, mas ela não conseguiu lidar com essa tensão, né? Ela não conseguiu lidar com essa tensão. E ao não conseguir, ela tenta se complementar, se embelezar, se preencher de algo meramente exterior. Parece uma loucura isso. Parece uma loucura, enunciando assim a princípio. Parece que a pessoa está fugindo de algo que é bom para algo muito claramente ruim. Mas na cabeça dela, talvez. Quando eu uso a expressão na cabeça dela, parece algo consciente, não é? Mas não necessariamente. De algum modo, é a tentativa de preencher aquela lacuna. Né? De preencher aquela lacuna que o amor gratuito parece colocar. Ela não sabe aceitá-lo, ela quer ser digna dele. Como ela ainda não tem maturidade, ela não consegue perceber que isso é um processo longo, e um processo, sobretudo, interior, ela vai tentar preencher essa lacuna com ações exteriores. Ela já não vai querer só a admiração do marido, ela vai querer outras admirações para reforçar a admiração do marido. Ela vai querer ver a beleza dela refletida nos olhos alheios, como para confirmar, de alguma forma, aquilo que o marido já lhe dava gratuitamente. Aquela afirmação, aquela confirmação que ele lhe dava gratuitamente.
Porque ela tem dificuldade de aceitar essa gratuidade. Ela precisa de outras confirmações externas. E sem saber, é aí que ela vai se enlameando. Né? É aí que ela vai se enlameando. Porque quando a pessoa não consegue aceitar essa gratuidade do amor, é que no fundo ela acredita que não pode ser amada. Então, na atitude paradoxal de tentar preencher a lacuna, o que na verdade ela está confirmando é a sua hipótese inicial de não poder ser amada. Ela realmente, no fundo, não presta, não tem como amar desse jeito, não dá, não é justo. Realmente não se trata de justiça, não é? Mas veja como essa reação é paradoxal. Né? O amor de ser gay desperta, portanto, iniciar essa vida interior em Mária, mas depois aparece a tentação do coquetismo. Por não saber ser amada, ela se entrega às aparências até quase ficar em pedaços. A vida interior, o ser gay evoca essa unidade. Quando ela se entrega à confirmação aos olhares superficiais alheios, ela vai se dividindo em pedaços, vai se desintegrando. Ela acabou tendo que amadurecer no fim com as cicatrizes. Com as cicatrizes. Depois de ter praticamente se despedaçado, ela teve que juntar os pedaços novamente. E felizmente, o Sergei pacientemente estava lá. Ele nunca violou a liberdade dela. Ele nunca impediu, né, que ela fosse atrás do que ela entendia ser importante, mas ele sempre advertiu que aquilo era errado. Ele diz a professora Laís, na conclusão desse ensaio. Mari não volta ao ponto de partida, né? E depois de quase despedaçada, ela volta para o Serguei e eles voltam para o campo. Isso não é possível na vida humana. O que fazemos não se apaga. Não se pode negar o que aconteceu. O que se faz na vida deixa marcas. Por isso o romance acabou. Sim, o romance sentimental acabou. Mas Serguei continua a amar Mária como ele a amava desde o início, conhecendo tanto o bem quanto o mal que ela poderia fazer. Ele esperou que Mária amadurecesse. Esse é o processo de construção do amor verdadeiro. As possibilidades de joguinhos, performances e máscaras desaparecem para eles. Isso significa que até um novo romance poderia brotar, um romance diferente do primeiro, mais profundo e enraizado na realidade. Enquanto Mária cai, para aludir aos títulos dos próximos ensaios que vou falar, na insegurança e na autoestima, Sergei, seu marido, exercita a virtude da paciência. E quando nós lemos esses dois outros ensaios, após nos aproximarmos desses personagens de felicidade conjugal, nós conseguimos entendê-los um pouco melhor. Nós conseguimos perceber a virtude da paciência no Sergei, advertindo a sua esposa de que ela estava errada e, ao mesmo tempo, incapaz de abandoná-la, esperando porque ele sabia quem ela era, que em algum momento ela ia perceber que estava se destruindo, se dilacerando. Né? E é por isso que o próprio livro, fazendo, fazendo combinações de ensaios, diálogos entre eles, consegue nos convidar a reflexões ainda mais profundas. O que é a paciência, portanto, que o Sergei exercitou ao longo de alguns anos com a sua esposa Mária, ao longo de muitos anos, e diz a professora Laís, está mais para o início. A virtude da paciência, o ensaio. Segundo Santo Agostinho, a paciência é a virtude com que suportamos com ânimo sereno os males, ou seja, não é simplesmente tolerar o mal, mas efetivamente levar as coisas com elegância, sabendo rir de si mesmo, olhar para o mundo e ver que o eu não é o principal, e que muitas vezes as coisas ao nosso redor vão sim nos incomodar. Por sua vez, a impaciência é não saber sofrer, é negar e rejeitar os incômodos, as pequenas ou grandes cruzes e demoras da vida. No caso do Sergei, era mais difícil, não é? Ele levar a situação com leveza,
pela gravidade da situação em si, não tanto por ele. Né? Mas ele soube sofrer. Né? E ele soube o momento de intervir, de ser firme, para dizer para sua esposa que ela estava se destruindo, se fragmentando. E, no entanto, ele teve que sofrer ao longo de muito tempo, sem deixá-la. Ele soube sofrer. Ele soube sofrer confiando na memória dela, na capacidade da consciência dela de ver as imensas porcarias que ela estava fazendo. É a paciência na tribulação que nos garante o senhorio sobre nós mesmos, o autodomínio que buscamos. É no saber sofrer bem, com elegância, que conquistaremos o controle dos nossos afetos e ordenaremos a nossa vontade. É porque ser bem mesmo sofrendo e vendo a sua esposa fazendo um monte de coisa errada, que ele soube sofrer e que ele conseguiu adverti-la sem se vingar, mesmo sentindo raiva, decepção, tristeza e até nojo. Mas ainda assim, por saber sofrer e por confiar na capacidade de melhora dela, né, foi que ele conseguiu corrigi-la com as palavras certas no momento certo. E que quando a consciência dela despertou, era ele quem estava ao seu lado de novo, sem tê-la abandonado, ainda sabendo a quem ela estava chamada a se tornar, esperando por ela. E a paciência se relaciona com a capacidade feminina para acolher e transformar, diz a professora Laís. Aqui o subtítulo é A Força de uma Virtude Feminina neste ensaio. O modo de ação do princípio passivo é a capacidade feminina de acolher o ser para transformá-lo. É um modo de ação que culmina no processo de gestar. Engendramento, criação e transformação são etapas da capacidade de transfigurar os acontecimentos na nossa alma, gerando algo novo e bom. Uma certa alquimia ou certa mágica, segundo a qual algo externo entra, tipicamente algo ruim, como a tribulação ou a dificuldade, e se o digerirmos trabalhando esse componente, ele se transformará em algo bom, na união com Deus e na santidade. E vejam, aqui a professora Laís está falando desse princípio passivo, a capacidade da mulher de ser receptiva. Né? Portanto, a sua capacidade de olhar a realidade como um todo, a vida interior e a vida exterior, a nossa circunstância, o cenário da nossa vida num diálogo constante em que um alimenta o outro. Isso se mostra especialmente na virtude da paciência. Bem, mas a virtude da paciência mostrando-se e sendo melhor compreendida a partir dessa força de uma virtude feminina, desse princípio passivo, se mostra como uma virtude para todos nós, homens e mulheres. Tá? É por isso que eu disse no início que esse é um livro para todos. Aqui a professora Laís está falando do princípio passivo, da capacidade feminina. Mas claro, todos nós precisamos de paciência, tanto os homens quanto as mulheres. Porque nós não aprendemos o que é a paciência em primeiro lugar. E como o Serguei, sem deixar o seu papel de marido, foi paciente enquanto homem. Foi paciente sendo homem com sua esposa, sabendo sofrer porque ele continuava amando e vendo que ela estava se destruindo, mas vendo que ele só poderia ajudá-la, em alguns momentos advertindo, em outros momentos sem falar nada, mas sempre esperando por ela, esperando a sua consciência despertar. Isso é ser paciente. E quando o momento surgiu, ele estava lá. Ele realmente estava lá. Também sofreu pra cacete, né? Sofreu bastante, mas ele estava lá. Olha como esse ensaio sobre a virtude da paciência nos ajuda a entender um pouco melhor os personagens, né? de felicidade conjugal. E a paciência, outro elemento importantíssimo, ela é vivida no tempo. Há vários âmbitos, diz a professora Laís, nos quais se pode viver a paciência, tornando-a uma parte do cotidiano.
Um deles é a relação com o tempo. Precisamos aprender a esperar e a fortalecer os nossos corações com a espera. A espera cultiva um espírito contemplativo, ou seja, um espírito receptivo. Um espírito receptivo, capaz de olhar para as circunstâncias, para a mudança delas, olhar para o cenário da narrativa da nossa vida e encontrar no cotidiano pequenas revelações da nossa vocação, como a professora Laís também costuma dizer. Pequenas revelações. Mas isso só se pode fazer quando estamos com os olhos abertos, com capacidade de receber a realidade, de considerá-la como um todo, os nossos projetos, o que nós queremos fazer, quem nós queremos nos tornar, mas também de acordo com a nossa circunstância, com o cenário da nossa vida, com os limites que nós temos na nossa história, de que nós tanto precisamos. Afinal de contas, não existe romance sem cenário, sem circunstância, não é? A vida humana tampouco, a narrativa da vida humana tampouco. Ela não acontece sem um cenário, sem uma circunstância, sem certas delimitações e possibilidades, muitas das quais vão aparecendo e vão se realizando à medida em que nós deixamos de nos rebelar contra essa circunstância. Como ser gueixas, havia coisas inaceitáveis na sua circunstância, mas ao mesmo tempo ele não podia abandonar a esposa. E é até contraditório, num primeiro momento, ao menos parece contraditório que ele tenha esperado nesse modo, que ele tenha sofrido também acompanhando a Maria Alexandrovna, mas que o seu amor também tenha, que já se mostrava maduro, em alguma medida, desde o início, tenha amadurecido ainda mais e tenha se fortalecido com a espera, se purificado, residindo sobretudo na sua vontade, no querer o bem dela acima de tudo, sendo provado de várias formas nos seus sentimentos ao longo do tempo, não é? E tudo que nós vamos construir nesta vida, especialmente o amor, tudo que nós vamos construir requer essa paciência que é vivida no tempo. E não só o amor que nós estamos dispostos a oferecer, mas, de novo, a maneira como nós aprendemos a amar, a maneira como nós aprendemos a aceitar o amor, melhor dizendo, gratuito. Isso também será vivido com o tempo, coisa que a Maria Alexandrovna não conseguiu no primeiro momento, né? E outra coisa interessantíssima, diz a professora Laís, a aceitação que se manifesta plenamente pela docilidade tem como fruto a serenidade, e a docilidade nos dá até a impressão de que a contrariedade passa mais rápido. A aceitação não é uma passividade completa de caráter. Aqui passividade no sentido de passividade de caráter, tá? Não é no princípio passivo. Passividade de caráter, como a gente pode imaginar. A verdadeira aceitação paciente dos infortúnios, dos contratempos, dos elementos da nossa circunstância e até mesmo do nosso caráter, com os quais nós não gostaríamos de lidar, essa aceitação é um conhecimento da realidade tal como ela se nos apresenta, é a condição de possibilidade para agir. Porque a partir do momento que eu me rebelo contra algo da realidade, e eu cultivo uma revolta interior, que é como se fosse uma espécie de último reduto ali. A circunstância não é o que eu quero, mas olha, aqui dentro, eu ainda guardo essa rebeldia, porque eu imagino que essa rebeldia é a única coisa que eu tenho. É aqui que eu não consigo agir. É aqui que eu fico parado. A condição de possibilidade para a verdadeira ação no mundo, para realmente seguir com a nossa história, é a aceitação. É essa aceitação de que nós somos, da nossa origem, do cenário da nossa narrativa. É preciso conhecer e aceitar para poder melhorar, para poder mudar. Isso, de novo, requer tempo, requer a virtude da paciência.
que o Serguei foi capaz de cultivar, esperando pela Mária, sabendo sofrer, se indignando nos momentos certos, aceitando o que estava errado justamente para corrigir. Não é aceitar o que está errado para não ter conflito e fingir que aquilo não está acontecendo. Olha, eu sei que está errado, mas eu vou ficar quieto. Não. Aceitar, inclusive, significa conhecer o que está ruim e tentar corrigir como for possível. Mesmo que muitas vezes a gente não queira aquele conflito. Como seria? Provavelmente porque ele queria uma vida em paz com sua esposa. Como ele já o disse, no começo ainda, antes deles irem viajar, a vida de paz que ele queria. Não foi isso que ele conseguiu. Naquele momento, né, nessa fase da vida deles, em que a Mária estava se fragmentando. No entanto, ele continuou lá, esperando. Porque essa paz que ele tanto desejava, olha, essa tranquilidade ali cotidiana, tinha que ser com ela. Tinha que ser também pelo bem dela. Eles já estavam unidos, de modo que não tinha como haver essa separação. Né? Não tinha como haver. Ele tinha que esperar. Ele tinha que esperar pela consciência dela voltar. Ele tinha que sacrificar muita coisa por isso. E sacrificou com paciência. E como é que nós entendemos um pouco melhor o caráter da Mária, essa dificuldade de ser amada? Aqui eu convido vocês a lerem o terceiro ensaio em que eu faço a apresentação deste livro, que é sobre a insegurança e autoestima. Está na parte 3 do livro, tratando de espiritualidade. Vejam só a volta que eu dou. Fui para o meio do livro, fui para o começo, agora estou indo lá para o fim. E vejam pelo menos se faz sentido esse diálogo que eu proponho para vocês. Senão depois vocês me contam e dizem, olha, não li deste modo, não concordo com você. Tá ótimo. Mas o que eu quero é que vocês vejam a unidade do livro, né? Que se apresenta na ordem que ele está, mas também nas ordens que nós podemos enxergar nos diálogos entre os ensaios. Isso me parece muito importante. Isso me parece muito importante. E no ensaio Insegurança e Autoestima, a professora Laís começa falando da nossa verdadeira segurança, do amor autêntico a nós mesmos, reto, que está fundado no amor incondicional e absoluto que Deus tem por nós em primeiro lugar. Se tivermos alguma dúvida, pelas nossas inseguranças, se tivermos alguma dúvida, já temos isso até como matéria revelada, né, quando São João nos diz. Ele nos amou primeiro. Então, é para que não tenhamos dúvida de qualquer modo. E é isso que deveria fundamentar a nossa segurança. E aqui nós começamos a pensar em como essa incapacidade de aceitar o amor gratuito talvez é possível que tenha, uma relação com a nossa ferida, com a ferida do pecado original. Nós somos capazes de aceitar esse amor gratuito. Porque o que realmente funda a nossa segurança, capaz de fundar a nossa segurança, é o amor perfeito e incondicional de Deus, em primeiro lugar, por quem nós somos. Querendo que nós façamos o bem, sim, mas um amor que não diminui quando nós não fazemos o bem. Se entristece, que espera o melhor, que espera o arrependimento, mas que não diminui, porque é incondicional. Com essa consciência do amor absoluto de Deus por nós, diz a professora Laís, a pessoa humilde encontra um equilíbrio interno, sabendo que o seu valor não repousa em conquistas ou na aprovação externa, mas em sua identidade como filho de Deus. Como Maria Alexandrovna não sabia o que fazer com aquele amor do Serguei, ela tentou de alguma forma merecê-lo exteriormente, criar uma imagem, uma casca que pudesse na cabeça dela ser compatível com aquele amor, justificar, olha, agora faz sentido. Em alguma medida é isso que nós fazemos. Em alguma medida é isso que nós fazemos, tentando buscar aparências que mascarem que nós somos, que mascarem os nossos defeitos e disfarçando o autodesprezo ali, que é, no fundo, a consciência de eu não mereço isso. Não tem como isso aqui se sustentar.
Ela, a pessoa humilde, não se vê obrigada a conseguir o êxito a qualquer preço, pois sabe que o seu valor não repousa no sucesso. Assim, ela mantém sempre desperta a disposição de continuar a progredir. A pessoa humilde também é compassiva com os outros, não exige dos próximos mais do que eles podem oferecer, servir. No entanto, acredita firmemente na capacidade de melhora contínua de todos aqueles que a cercam, porque ela aceitou a gratuidade desse amor. Sabe que não o merece, no entanto, que ele continua a existir e que ele é, sobretudo, um convite. Essas ações falsamente meritórias, essas ações de aparências nas quais a Mária incorreu em felicidade conjugal, em tese, seriam para justificar esse amor, né? Tentar alcançá-lo de alguma forma exteriormente, mostrar uma imagem que fosse compatível com ele. E, no entanto, sempre que nós caímos nessas ações, o que nós fazemos, na verdade, é nos destruir. Na verdade, essas ações são como que um grito: olha como eu não devo ser amado. Olha como eu não posso ser amado. Tá vendo como eu sou ruim? E eu preciso continuar. Meu amor continua me chamando, me convocando. E eu fico cada vez mais constrangido por ele. E vou me destruindo cada vez mais. A insegurança está relacionada, diz a professora Laís, né, na subseção seguinte, à vaidade. Insegurança e vaidade estão profundamente entrelaçadas, especialmente quando examinamos a maneira como essas questões afetam a autoestima e a visão que temos de nós mesmos. A soberba é a raiz desse conflito, pois, em sua essência, busca a nossa excelência acima de tudo, ignorando ou lutando contra as limitações inerentes a nossa condição de criaturas limitadas e pecadoras. Eu quero merecer esse amor perfeito a qualquer custo. Eu não sou capaz de aceitar algo que é gratuito. Eu preciso merecer esse negócio de alguma forma. E se eu não consigo merecer, eu quero deixar muito claro por que eu não mereço. O que eu estou falando aqui, claro, em alguma medida mais didático, mais claro e mais consciente. Nas nossas ações, isso nem sempre está registrado assim, com essa consciência. Mas vocês conseguem ver como, aproximando-nos primeiro da história da Mária, das ações que ela cometeu, do modo como ela se fragmentou, e desse amor gratuito anterior do marido, que continuou esperando por ela, nós conseguimos hum, nós conseguimos ver algo disso, dessas ações contraditórias, primeiro que em aparência para justificar, para dar uma imagem para esse amor, para corresponder, e depois, na verdade, se mostram as contrárias para confirmar que nós não merecemos aquilo, de modo algum. Aí embaixo mesmo, fundo, vocês conseguem perceber como esses outros ensaios, a virtude da paciência, nos convidam a entender melhor a postura do ser gay. E ao mesmo tempo, a insegurança e a autoestima nos convida a entender o que tinha no coração da Mária naquele momento, uma tentação que é comum para todos nós. Esse é o ponto aqui que eu quero chegar. O vaidoso, diz a professora Laís, assim como o inseguro, não se sente amado pelo que é. Existe um ponto de autodesprezo aqui. Mas pelo que faz ou aparenta. A vaidade surge da necessidade de ser validado pelos outros, de preencher o vazio da autoestima através de conquistas superficiais pelo fazer. O impulso é esse, é como que a tentativa de um reconhecimento próprio em primeiro lugar. Que, no entanto, é aqui que aparece
que exteriormente é algo paradoxal, são essas ações que buscam realizar coisas, constituir uma aparência exterior, é isso aqui que nos destrói. É isso aqui que mata a nossa capacidade de aceitar o amor. A pessoa insegura, um parágrafo mais adiante, diz a professora Laís, como é a tímida, ou a que se envergonha de tudo, é aquela que está sempre se observando, sentindo-se olhada de fora, ansiosa pelo olhar exterior. Por que esse movimento de autoobservação? Por que a dependência do olhar alheio? Porque, em última análise, o ser humano só consegue existir pela confirmação no amor que vem do outro. Só que essa confirmação é anterior a quaisquer das nossas conquistas ou sucessos. É uma confirmação que está na raiz do nosso ser, que é a confirmação de Deus que nos criou. E todo amor humano verdadeiro bebe nessa fonte divina. Portanto, essa confirmação fundamental da outra pessoa no ser. É um outro ser humano olhando e vendo, nossa, que bom que ela existe. Que bom que ela está aqui. Que essa pessoa foi criada em primeiro lugar. E o que ela faz de errado, de mal, são excrescências. São pontas soltas ali, tristes. Podem machucar até quando a gente coloca a mão nessas pontas soltas, não é? Mas ao mesmo tempo não constituem aquela pessoa. E essa pessoa amada desse modo, ela não sabe muito bem o que fazer com esse amor. Ela está olhando mais para suas próprias pontas soltas. Ao invés de apará-las com paciência, com aceitação e com humildade, parece que ela tenta compensar de algum outro modo. Sem saber que é justamente com aquilo que ela está se destruindo que ela nunca vai conseguir compensar a gratuidade desse amor. Coisa que a Mária aprende em Felicidade Conjugal da maneira mais difícil, não é? Infelizmente. E aqui vem a aceitação do amor gratuito. Não tem problema nos descobrirmos egoístas, vaidosas, preguiçosas, invejosas, diz a professora Laís, porque Deus nos ama a si mesmo, não por causa dessas coisas, mas não nos deixa, tampouco nos deixa de amar por causa delas. Ele está esperando que reconheçamos as nossas vulnerabilidades para poder agir em nós. Quando entendemos que quem faz o bem em nós é Deus, já não nos exasperamos com nossas quedas. O amor é independente, gratuito, anterior. Devemos nos colocar diante do observador verdadeiro, Deus, que nos vê sem máscara e nos ama mesmo assim. Deus nos vê sem máscara e nos ama mesmo assim. No início, a Mária ficou assustada com a possibilidade de ser gay e vê-la sem máscara. E, no entanto, a máscara que ela acabou tecendo para parecer mais bonita para ele só apagou a verdadeira beleza do rosto dela. Uma beleza que ele guardou na memória no tempo em que ele esperou que ela voltasse. Uma beleza que voltou a aparecer com algumas cicatrizes, machucadas, depois que a máscara caiu. E se é assim com um amor humano, um verdadeiro amor humano que bebe na fonte divina, imagine com o amor de Deus, que é realmente perfeito e absolutamente incondicional. Essa é apenas uma reflexão possível nesse livro, Virtudes e Vocação da Mulher, da professora Laís. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão. Espero que tenham se sentido aí curiosos para lerem o livro. De novo, Homens e Mulheres, é um livro para todas as pessoas. E eu convido vocês aqui, leiam esse livro, adquiram, leiam, na ordem primeiro, claro, e depois tentem fazer o que eu fiz hoje. Tentem fazer esses diálogos
entre ensaios diferentes do livro. E depois vocês me contem se isso fez sentido, tá bem? Agradeço pela atenção de vocês, peço que curtam este vídeo, que o compartilhem com alguém que possa se interessar pelo livro da professora Laís e que, se não são inscritos no canal, que se inscrevam, por favor, porque todas essas ações ajudam e fortalecem o meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo.